Olá a todos! Hoje vamos encerrar o caderno da nossa disciplina, que tem por tema Gestão Democrática nos Sistemas e na Escola. Vamos para a segunda parte da nossa unidade 5. Dirigentes das escolas públicas na gestão democrática. Quem são e como provê-los? Na aula passada, nós falamos um pouco do tipo de provimento das eleições escolares e hoje nós vamos relatar alguns exemplos de outros estados que já acontece a eleição para diretor. Diretores, indicação, concurso e eleição. São 3 formas de provimento que foram trabalhadas na aula passada. Vamos a ela. Indicação. Incontestável da autoridade, primeira forma de provimento da direção única. Ou seja, na aula passada nós falamos um pouco do relato histórico do sistema de ensino, desde o sistema jesuítico até a nossa Primeira República. E é nesse aspecto que a indicação surge, ou seja, através da indicação. Que no período de 1808, como tratamos na aula passada, relembrando na aula de hoje, até 1930. Conformava-se com os valores vigentes no século XIX. Quais eram esses valores? O autoritarismo e a hierarquia. Supunha-se que as funções de direção se concretizavam de fato e de direito em cargos de livre nomeação dos governantes na época. Ou seja, essa forma de provimento, indicação, como o próprio nome sugere, ela era indicada, a pessoa, o docente, o gestor na época do sistema de ensino, era indicado pelos governantes. Estes que fossem reis, imperadores ou seus subordinados. Quer fossem governantes eleitos no regime republicano, que nós falamos na aula passada, de que determinava a autoridade máxima. Podemos salientar também, nesse período de indicação, de forma de provimento, que não poderia haver quebra de confiança, ou seja, havia uma perfeita harmonia entre as linhas de autoridade do serviço público e da administração educacional. O que significa isso? Aquele gestor que era indicado pelo governante, ele estava de acordo tanto com a administração geral da época, já que tinha que haver uma harmonia entre o sistema de ensino e a autoridade do momento. Mesmo porque, pouco a pouco, a escola isolada foram sendo substituídas por liceus, ateneus e colégios secundários ou de primeiras letras, que falamos na aula passada, nas aulas égias, e grupos escolares. Estes dirigentes eram recrutados pelos governantes, dentre professores de suficiente liderança, para obterem legitimação social. Nesse período também da indicação, nós podemos citar o momento da República, que era a sucessão de mandatos políticos, que permitia também uma certa renovação dos cargos de direção, mesmo o sistema de provimento sendo, no momento, a indicação. Apesar do conflito entre os objetivos educacionais e as conveniências políticas, não podemos deixar de admitir o surgimento de gênios administrativos, como Fernando Azevedo, Caetano, Lourenço Filho, Amanda Álvaro e Alberto e Anísio Teixeira. Foram, como eu posso dizer, nomes do momento, né, que contribuíram, enfatizaram esse período de provimento através da indicação. As mudanças no provimento do cargo de diretores ocorreram de forma isolada. É nesse momento que nós vamos falar, em especial, do estado de São Paulo, que o nosso caderno de disciplina cita muito bem. Tanto que o autor desse caderno, ele salienta e pede a nossa contribuição se sabemos de alguma outra forma de provimento de diretores de escola para poder contribuir no nosso caderno de disciplina. As primeiras características dessa mudança, né, de provimento através da eleição no estado de São Paulo. Como o próprio nome citou, aconteceu em São Paulo,
E em muitos de seus municípios, as livres nomeações de professores foram substituídas por concursos públicos que passaram a valorizar titulação e mérito. Se vocês lembrarem na aula passada, que no período da República, no período da democratização da nossa Constituição de 1988, o que eu posso salientar? Que nesse período ocorre a necessidade de exigir cursos de aperfeiçoamento e capacitação para os docentes, para os representantes do sistema de ensino, porque ao passo que ocorrem as primeiras eleições, como citou o Estado de São Paulo, é necessário a capacitação de quem irá concorrer a gestor da escola. Em momento politicamente propício, eles se estenderam aos cargos de direção de escolas e supervisão pedagógica do sistema. Podemos salientar também que as formas de provimento, como eu citei na aula passada, nem a LDB, nem a nossa Constituição direciona, ou seja, enfoca qual seria a forma de provimento adequada. Deixa apenas a seguinte expressão: deve ocorrer uma forma de provimento que abranja a gestão democrática no sistema de ensino, ou seja, fica a critério de cada sistema de ensino, principalmente nas escolas públicas. O Estado de São Paulo foi um pioneiro através da forma de provimento concurso público. Mas na aula passada, juntamente com a professora Andréa, nós debatemos. Realmente, o concurso público vai avaliar capacidades técnicas e a relação desse gestor com a sociedade, com a comunidade daquela escola. Então, assim, não tem como ocorrer, não só através do concurso público, como eu posso dizer, determinar essa habilidade desse gestor. E nós podemos observar isso, que algumas escolas ainda, né, professora Jamile, preferem o concurso público do que a eleição democrática, que seria através da consulta. O concurso público, de certa forma, avalia capacidades técnicas, exatamente, mas o perfil da liderança, né, tanto na outra disciplina que a professora Jamile ministra, você pode observar que tem outras peculiaridades para ser um líder, não é realmente? Exatamente, pessoal, porque muitas das vezes nós, né, professora, enquanto servidores públicos mesmo, a gente percebe que muitas vezes você concursa uma pessoa para determinada função, aí quando a pessoa chega, você percebe que ela não tem perfil para trabalhar em equipe. Isso. Né? Então, aí você imagina, também há um tempo atrás, começamos a ouvir falar dessas instituições que concursam desde o diretor, todo mundo, né? Só que nós recaímos nesse problema, né? A pessoa se preparou para aquela prova, mas ela não está preparada para aquela atividade. Isso, para a realidade daquela escola. Que, consequentemente, na maioria das vezes, são pessoas que vêm de outras regiões para poder, como posso dizer, gerir uma escola sem conhecer a realidade, as dificuldades, o que aquela escola realmente necessita. Então, dentre as formas de provimento, concurso, eleição, através também da indicação, que ainda acontece pelo Poder Executivo, tanto estadual, federal, municipal, as três formas de provimento tem vantagens e também tem desvantagens. No entanto, está querendo se implantar cada dia mais, enfatizar a eleição através da consulta à comunidade, já que esse gestor vai estar lá para atender as demandas da comunidade interna e externa daquela escola, daquele ambiente, daquela região. Essa nova forma contrastou com a indicação política dos anos 50, ou seja, concurso público, né, que nós estávamos falando anteriormente, ela se contrastou com a forma de indicação que nos anos 50 era pelo Poder Executivo, e até hoje ainda acontece. O Estado nomeia o governador, o prefeito, então ocorre essa indicação ainda. E essa substituição deu ares de modernidade às redes de ensino, baseadas no princípio da administração científica de Fayol e da gestão democrática de Dale. Podemos citar também que, mesmo sendo inegáveis os avanços das práticas da gestão educacional, o Estado de São Paulo, que é o exemplo que estamos utilizando, que foi o primeiro Estado que utilizou a forma de provimento concurso público, esse Estado estava longe de ter uma participação popular. Muitos diretores, por anos e mais anos no poder, criavam um mundo próprio, ou seja, de mandonismo. E esse número próprio, o que eu posso citar? Que o gestor, ele era indicado,
ficava naquela função determinados anos e lá já incorporava aquilo como um ambiente pessoal. Tanto que na aula passada, a professora André citou muito bem, é muito vantajoso nós termos a consulta, mas para que tenha uma consulta deve haver concorrentes, deve haver mais de uma chapa para poder ter uma eleição. E quando essa consulta ela não é viável, porque não tem interesses, né? Não tem pessoas que gostariam de participar, às vezes até tem, mas por causa de uma perseguição política, pessoal, a pessoa decide não se candidatar. E logo resta apenas aquele que se concentra o poder. A mesma chapa, né? Porque também não adianta a gente falar que da gestão participativa, democrática, se os demais membros da comunidade são, de certa forma, coibidos, né? Sim. E são reprimidos e não conseguem participar, né? Por exemplo, eu tenho amigos em escolas que falaram assim, todo ano era a mesma chapa, sempre 2 grupos se alternando dentro da escola. Aí no ano que a gente decidiu montar uma terceira chapa, nós fomos, após o vencimento da outra chapa, fomos todos devolvidos, né? Então tem esse problema. Pois é, então assim, é como se fosse uma faca de 2 gumes, né? Vamos fazer eleição participativa, a comunidade tem que conhecer os seus dirigentes, solicitar uma participação, só que tem isso, como eu posso dizer, aqueles grupos determinados, que ano após ano se candidatam e sempre ganham. E qual é o discurso desses grupos? Não, mas teve a oportunidade de escolha, mais das 2 escolhas, que se fosse feita qualquer uma delas, seria vantajoso para os 2 grupos. Exatamente. E não para a comunidade como um todo. Podemos observar também que a administração central se fortalecia por trás de intricadas burocracias, alimentadas pelos órgãos regionais. A autonomia pedagógica foi interpretada quase sempre como rebeldia, ou seja, quando se iniciava, solicitava que todos os representantes dentro da escola participassem dessa consulta, até mesmo da própria indicação, isso era considerado uma rebeldia, ou seja, que os representantes dentro daquele ambiente não estavam querendo modificar uma prática que já era rotineira. Ritos burocráticos e manobras de governadores e prefeitos impediam a transparência no uso dos recursos financeiros. Isso é muito interessante a gente falar um pouco dessa transparência nos recursos financeiros, porque é um dos elementos da nossa gestão democrática, que nós já citamos em aulas anteriores. Ou seja, se ocorre o uso dos recursos, dos programas do governo federal voltados para a melhoria da qualidade do ensino, isso deve ser divulgado amplamente dentro do contexto escolar. E naquela época, nos 50, nesse período de evolução dessas formas de provimento, essa transparência já era pormenorizada. Hoje, apesar de que mesmo seja divulgado apenas nos murais da escola, sem uma reunião, uma conversa mais aberta, mas de alguma forma está sendo transparente. Não é aquela transparência que nós consideramos mais adequado, mas está lá no mural, né? Não está escondido, não está gavetado esses documentos. Naquela época não, essa transparência era muito mais, como eu posso dizer, reduzida. Praticamente nem existia. Nas décadas de 1950 a 1980, ocorreu o pior arroxo salarial em relação ao magistério paulista. Diretores e supervisores eram concursados, mas para conservar esses salários menos indignos, precisavam abaixar a cabeça para os políticos. A famosa, que ainda acontece, não só em relação a gestores, mas do concurso público como um todo. Principalmente nas cidades do interior, você observa... Isso. É feito o processo seletivo, o famoso concurso, mas naquela hora de fazer a seleção, a banca já tem os seus indicados. E já tem as cartas marcadas, os seus indicados. Então, é como se fosse nessa época que São Paulo adotou o concurso público para burlar o entendimento dos representantes dentro da escola. Vocês querem uma atividade participativa? Vamos fazer o concurso, né? Mas já com aquelas cartas marcadas. E aqueles que eram escolhidos deviam se subordinar aos governantes, porque foram eles que o colocaram lá. Uhum. Então ocorre muito, como eu posso dizer, esse contraste. E é muito que a nossa própria LDB até cita, como eu posso dizer, é muito temeroso esse assunto de forma de provimento. Por quê?
ainda não tem uma lei que direcione, apenas eleição, como a nossa 11.892, né, dos institutos federais. Isso. Lá salienta, mas já é para uma outra rede de ensino, e não para as escolas públicas, ou estaduais e municipais. Em 1953, surge em São Paulo a UDEMO, União dos Diretores do Ensino Médio Oficial, que tem como bandeira inicial a luta pelos concursos públicos dos diretores. A associação foi se fortalecendo à medida que angariou novos sócios entre diretores de escolas primárias e pautou suas lutas em articulação com o atual Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, que congrega professores concursados da maior rede de ensino das Américas. Ou seja, nesse momento que os sindicatos, de certa forma, começam a se organizar para melhorar essas formas de provimento e, assim, garantir, como eu posso dizer, uma acessibilidade dos participantes dentro da escola. Até hoje, os diretores de escolas públicas em São Paulo, que nós estamos utilizando esse estado para elencar suas características de provimento, eles são concursados, os diretores das escolas de São Paulo. O que não impediu que alternativas diferentes, fora a forma de provimento concurso, surgissem e crescessem nos outros estados brasileiros. E no Distrito Federal também acontece a eleição de diretores. Já no estado de São Paulo é por meio de concurso e a nossa capital já utiliza a forma de provimento, eleição de diretores. É importante ressaltar que a eleição de diretores vem acrescida de muita polêmica, más interpretações e confusões em relação a cargo ou função. O que seriam essas polêmicas? Como a professora Jamile citou muito bem, na aula passada também nós comentamos, quais serão os elementos que nós vamos utilizar para a escolha desses diretores, desses gestores? Vamos fazer uma eleição apenas para diretores? Para secretários escolares deverá também haver uma eleição? Então, como não tem nada pré-determinado, fica a critério de cada um. Cada estado, se opta pela forma de provimento eleição, eles estabelecem os seus critérios. Não é, professora Jamile? Então, assim, fica uma coisa meio confusa, que a maioria das escolas não sabe onde é que eu procuro. Qual que seriam os critérios mais interessantes? Eu já considero que, na minha opinião, esses critérios deveriam ser discutidos entre a comunidade escolar. Pois é, por exemplo, um grupo de servidores uma vez foi ao Instituto Federal de Santa Catarina, né? E eles estavam comentando que lá, por exemplo, como você falou, que dos institutos federais nós temos que fazer eleições de 4 em 4 anos, né? Só que nossa legislação prevê eleições somente para reitor e para diretor de campus, né? Lá no Instituto Federal de Santa Catarina, eles elegem todo o corpo gestor, né? O diretor de ensino, o coordenador, lá todo mundo é eleito. Isso. Né? Então, não são indicados. São indicados, né? Então, é uma outra opção. Porque a 11.892 apenas cita, como a professora Jamile falou muito bem, diretores gerais e os reitores. Isso. Mas isso não impossibilita que os demais cargos de gestão sejam por meio de eleição também, ou seja, aquela consulta, a comunidade vai conseguir entender quem realmente tem o perfil para trabalhar em cada um dos setores, já que como eu posso dizer, muitos que são colocados naqueles determinados setores não têm o perfil para trabalhar naquele ambiente, e isso já causa prejuízos dentro da própria gestão para os servidores, para os alunos como um todo. Exato. É importante ressaltar que a eleição de diretores vem acrescida, como eu falei, de muita polêmica, que é em relação a essas más interpretações, tanto em relação ao cargo ou função. Como o pró-funcionário defende a gestão democrática, não poderíamos deixar de frisar a grande conquista dos sindicatos dos trabalhadores em educação, que reivindicaram, lutaram e conseguiram implantar a eleição de diretores e outras práticas participativas nas escolas estaduais, municipais do Distrito Federal. O que acontece? Essas eleições, muitos dos estados estão aderindo. Por quê? Você vai ter como eu posso dizer, um representante, um gestor que a sua comunidade escolheu, mesmo com aqueles atropelos, mesmo que só tenha as duas chapas que todo ano, né, de 4 em 4 anos, sempre concorrem, mas foi a comunidade que escolheu. Então, é como se fosse assim, vamos fazer a consulta.
depois de feita a consulta, você escolheu aquele gestor, não reclame depois se tiver algum problema. Exatamente, professora. E entra a questão de que quando você tem um cargo por indicação, a gente estava falando de ética, né, de problemas na conduta do servidor público, qualquer problema com relação a essa pessoa que foi indicada, quem que vai responder? Será a pessoa que o indicou, né? No caso, se é do Estado, se foi o governador ou o secretário de Educação que nomeou aquela pessoa, ele que vai responder perante a lei, além, logicamente, da pessoa que infringiu a lei e tudo, mas ele também vai ser chamado à responsabilidade por não ter encontrado a pessoa correta. Agora, a partir do momento que você tem uma pessoa que ela é eleita, que ela foi inserida ali de forma democrática, né? Isso é uma responsabilidade, você não tem como apontar a responsabilidade para o secretário ou para o governador. Aí a responsabilidade pela conduta daquela pessoa, ela já é da comunidade toda, né, que o elegeu. Então, as decisões, a forma de cobrar é até diferente, né, por conta dessa diferença. Como havia, né, comentado também, que já que vai ser feito por meio de consulta, o representante está lá, mas nos próximos anos já sabemos que aquela pessoa não vai ganhar novamente. Exatamente. Só que muitos confundem, né, lendo alguns comentários, alguns textos sobre essas formas de provimento, alguns representantes dentro da escola já estão associando a eleição de diretores a nossas eleições políticas, de nossos governadores, que sempre os representantes dentro da escola não procuram melhorar, já está acostumado com aquilo, vai aquilo mesmo. Então, eu lendo alguns materiais, né, pesquisando na internet para aprofundar o conteúdo, muitos representantes da escola citando isso. Já está como se fosse uma eleição dos nossos políticos. Vota, às vezes não vota. Ah, você vota em mim na eleição para diretor, que você vai ter esse cargo, você vai ser beneficiado. Ou seja, já está tendo aquela, como eu posso dizer? Troca de favores. Aquela troca de favores. Então, assim, já está se misturando às nossas eleições políticas, às nossas eleições nacionais. Exatamente. Então, muitos representantes dentro da escola já estão conseguindo encarar dessa forma, e realmente é triste, porque se é uma conquista que durante muitos anos foi lutado para ter essa famosa gestão democrática através das eleições, e ao passo que os representantes dentro do contexto escolar já não estão encarando mais como uma forma de gestão, e sim como uma forma de comodismo. Ah, se só tem aquela pessoa que se candidatou, vai ela mesma, né? Não tem outra pessoa que tem interesse. Então, assim, está se misturando, está ocorrendo, como a professora Jamile falou, as famosas trocas de favores, que de nenhuma forma vai trazer benefícios para a educação dos nossos alunos, que é a nossa prioridade. Eleições de diretores na gestão democrática. Vamos conceituar, né, dar algumas características. Primeiro, o que seria o líder? A palavra líder vem de leader, do verbo to leader, que em inglês significa comandar, conduzir, levar consigo. Líder é a pessoa que possui a confiança de seus comandados, a ponto de conduzi-los aos objetivos que são comuns a todos. Estes objetivos estão explícitos no nosso projeto político-pedagógico, ou seja, o gestor, aquele que ganhou a eleição, ele tem que se direcionar, estabelecer suas práticas com base no nosso projeto político-pedagógico, já que ele foi criado através do conselho escolar, com a participação de todos os representantes da escola. Eleições de diretores na gestão democrática. As pessoas que elegem têm em suas mãos uma possibilidade de escolha mais acertada. É uma possibilidade, né? Que essa possibilidade ela é facilitada pelo poder de exoneração. A diferença na gestão democrática é que se substitui a lealdade ao chefe, vertical e hierárquica, pela confiança da comunidade escolar, horizontal e aberta. Ou seja, se através das eleições de diretores, essa forma de provimento é utilizada, o gestor que está lá, ele não tem que se direcionar suas práticas a quem o colocou, a quem indicou. Através da consulta das eleições, esse direcionamento é para a comunidade como um todo. A responsabilidade ele tem com a comunidade como um todo. E tem que prestar as informações, todas as atividades que estão sendo realizadas à comunidade, como a professora Jamile mesmo conceitou. E isso, se não for, como eu posso dizer, considerado apto, se as atividades não estão sendo de acordo com o projeto político-pedagógico, podemos utilizar o poder da exoneração,
já que, com certeza, no momento de fazer as eleições, alguns critérios foram colocados. E se ele desrespeitar algum deles, podemos utilizar a exoneração. Exatamente. Conceito de direção. Com a complexidade das instituições escolares, por seus diversos tamanhos, modalidades e tipos de ensino, cada vez mais escolas de médio e grande porte têm sua direção formada por diversos profissionais: diretor, vice-diretor, secretário, coordenadores de cursos e turnos. As leis de gestão democrática se diferenciam entre si em razão das diferentes formas com que as escolas se estruturam, ou seja, algumas escolas, elas apenas fazem eleição para diretor, como a professora Jamile citou muito bem. Os institutos fazem eleições para reitor e diretores gerais. Já tem outros institutos que fazem para a gestão toda, para todos os cargos gestores. Dentro das escolas acontece a mesma coisa. Ao contrário de não ter uma lei específica, não tem que ocorrer eleição para diretor, para supervisor, para secretário escolar. Então fica a critério da própria escola escolher quais os cargos que acha conveniente fazer uma consulta à comunidade. Esse conceito de direção, como havíamos citado, é importante elencar algumas características, porque seja com a eleição de um ou dois mais membros da direção, seja com a eleição de toda a equipe diretiva, a direção se identifica com um projeto político-pedagógico e se relaciona com o melhor possível com os segmentos, tanto os colegiados e profissionais. Ou seja, esse gestor, ele tem que se basear no projeto político-pedagógico para exercer as suas atividades. A direção também é um conjunto de relações. Mais do que uma soma de pessoas, são profissionais em relação, unidos com educadores e educandos nos processos escolares, que procuram alcançar os objetivos do projeto educativo. Ou seja, deve ter toda uma relação de todos os representantes dentro da escola, porque o gestor, ele vai apenas administrar com a contribuição dos demais membros. Já temos a figura também do secretário escolar. Como chefe do espaço administrativo, pode ou não ser considerado membro da direção. Portanto, pode ou não ser eleito numa chapa com o diretor, ou ele ser indicado por ele para cumprir o seu mandato. O que se deve evitar é a burocratização do espaço e da função de secretário escolar. Realidade muito incomum, inclusive para suprir a necessidade de continuidade administrativa da instituição, muitas vezes comprometida por sucessivas substituições. Ou seja, dentro da escola, opta-se pela consulta de provimento de diretores, mas do secretário escolar e demais cargos é facultativo. E em função dessas indicações, dessa rotatividade, é prejudicial dentro do ambiente escolar. Ou seja, as mudanças de gestores, de secretário escolar, de orientadores, essa rotatividade prejudica o ambiente, ou seja, o nosso espaço escolar. Então, por isso que às vezes é mais viável fazer a consulta junto à comunidade desse secretário escolar, como também do diretor, né, da escola, para que essa rotatividade seja diminuída, seja reduzida e assim venha trazer mais benefícios aos nossos alunos, aos nossos servidores, a todos os representantes dentro da escola. Sim, professora Vanessa. E até mesmo entra naquele, e infelizmente virou um lugar comum, né, que é o que a gente observa muito no cenário político, né, você leva muito tempo para conseguir, na outra disciplina a gente trabalha com a questão dos projetos também, né? Você leva muito tempo para conceber um projeto. Aí depois que você filtra, faz toda aquela reflexão sobre o que é viável e inviável, você começa a pô-lo em ação, aí acaba o seu mandato. Aí o que acontece? O próximo que entra, ele quer romper, por mais que às vezes a prática que ia ser realizada fosse algo benéfico, fosse algo viável, né, e necessário, muitas vezes a gente observa que as pessoas rompem, né? Não, eu não quero nada que lembre o outro, né? Isso. Não, eu quero dar a minha cara a essa gestão. Aí o que ocorre? Quem sai prejudicado é a comunidade. No caso da escola, já pensou? Todas as vezes você recomeçar um trabalho e nunca finalizá-lo, né? Se aquilo ali foi concebido, é porque
algum segmento daquele grupo precisava daquela atividade, né? E a partir do momento que você promove essa descontinuidade... E porque muitos gestores não entendem que não é a cara da sua gestão, é a cara do que é melhor para a comunidade. Exatamente. Se a gestão anterior fez algum projeto, alguma atividade que está funcionando, que está trazendo benefícios, o correto é que ele dê continuidade. Porque, como eu posso dizer, o objetivo final não é mudar a gestão de acordo, não, eu quero o meu perfil, quero deixar a minha marca, não é a sua marca pessoal que deve ser deixada, e sim a marca de uma qualidade de ensino, uma qualidade melhor a todos dentro da escola. Só que é um pouco complicado que a maioria não compreende isso. Exatamente. E sempre, quando muda a gestão, começa-se do zero. Algo que poderia já ter evoluído bastante, é zerado porque não quero nenhuma marca daquela questão política, anterior. Né? E isso prevalece a famosa questão política de forma tortuosa e não de forma politicamente correta. Correto, verdade. Falamos desse secretário escolar, dessas... como eu posso dizer, dessas atividades que prejudicam através da rotatividade. E também falamos agora um pouco sobre as eleições para diretores, né? Que eleições estão em jogo? Há leis que tratam da gestão democrática em geral, e aí aparecem eleições para conselhos escolares e para funções ou cargos de direção. Outras só para diretor, como havíamos comentado, outras ainda para diretor e vice, ou para a equipe diretiva, de muitos tamanhos. Ou seja, essas eleições, quem vai concorrer, quais serão os cargos que terão cônsules da comunidade, fica a critério como eu posso dizer, do sistema de ensino que terá essa eleição. E quem é que pode se candidatar para esses cargos de direção ou de função? Como havia citado, né, na aula passada, varia muito de um estado para o outro. A professora Jamile citou que no Instituto Federal de Santa Catarina, a equipe gestora todas são colocadas no cargo através de consulta à comunidade. Já em outros estados não funciona da mesma forma. Há alguns, a respeito de escolhas de diretores, que exigem apenas pedagogos efetivos na rede, que podem se candidatar, com lotação de 2 a 4 anos na escola. Já em outros estados, funcionários de outras áreas podem ser candidatos, desde que tenham curso superior, mas é mais comum a candidatura de funcionários com afinidade com a função. Logo, aqueles que trabalham naquele ambiente educacional, que tem um curso voltado, né, uma formação específica. Existe uma grande variedade de situações em cada município de cada estado. Se formos elencar, fazer uma pesquisa, até interessante uma pesquisa sobre os tipos de eleições, né, de forma de provimento que acontecem em cada um dos estados. Eu acho que teríamos dados bastante interessantes. É importante verificar o estatuto que fixa normas para a eleição dos diretores, aqueles estados que optaram por essa forma de provimento. A tendência é que os eleitores sejam em maior número possível, abrangendo os profissionais da educação, pais e mães de alunos e estudantes a partir de certa idade, tanto 10, 11, 12 ou 14 anos, ou matriculados no 6º ano do ensino fundamental. Quanto ao valor e à ponderação do voto, há vários modelos. E também cabe consultar o estatuto de seu estado. Pode haver paridade, né, entre os votos de alunos e docentes, servidores ou não. E esses mandatos de diretores? Há mandatos de 2 anos, 3 e até 4 anos. A maioria acontece em uma recondução. Muitas leis já foram modificadas para adequar o tempo dos mandatos, inclusive em relação aos mandatos de prefeito e governadores, fazendo analogia, né, com as nossas eleições políticas. Em geral, as eleições se fazem entre outubro e dezembro e as posses ocorrem no início do ano letivo. Outra característica também, que além dos mecanismos legais que justificam uma exoneração, como improbidade administrativa, algumas leis conferem à Assembleia Geral da escola ou ao conjunto de eleitores o poder de destituição de dirigentes e de convocação de novas eleições. Ou seja, se o seu manual de consulta, de eleição, estabelece os critérios, lá ocorre o poder de fazer essa exoneração, solicitar novas eleições ou não, dependendo do tempo do restante do mandato. Outra característica também que nós podemos até citar nessas eleições através da consulta é que
fica, como eu já havia comentado anteriormente, a critério de cada escola, como o seu estatuto, só que a nossa Constituição e a nossa LDB sempre prioriza a escolha dos dirigentes das escolas devem se basear numa gestão democrática. Aí vai caber, né, aos gestores entender como é que funciona, vamos compreender essa famosa gestão democrática. Vamos apenas ter características ou elementos para um certo gestor já direcionado ou vamos deixar aberto à comunidade para que ele venha construir esses elementos para que venha a ser feita a consulta de forma realmente democrática? Então, tudo isso, todas essas formas de provimento, que é muito importante, e que a cada dia nós estamos observando que estão utilizando preferencialmente as eleições. Só que, de certa forma, algumas eleições estão se desvinculando da real necessidade, que é a melhoria do ensino para os nossos alunos. Vamos fechar, né, com essa frase que fala um pouco sobre o que seria ser um líder, que o nosso gestor escolar, o nosso diretor, ele era um líder, porque ele que faz a administração dos demais e com a ajuda deles é que constrói uma escola realmente democrática. Para ser um líder, você tem que fazer as pessoas quererem te seguir. E ninguém quer seguir alguém que não sabe aonde está indo. Muito bem como eu posso dizer, essa frase, porque realmente nós podemos contextualizar com a função de diretor. Se o diretor não sabe aonde ele quer levar a sua escola, os demais que estão aguardando alguma orientação também não vão saber. Então, deve ter, como eu posso dizer, uma articulação entre esses segmentos. Isso, por isso que é importante todas as noções que nós vimos também nas aulas dessa disciplina e da outra, que é importante a questão do planejamento, né, e da participação de todos. Por mais que diga, mas tem que ir para a escola, né, vai ter que ir lá, vai ter reunião, tem que participar, porque você evita, né, que ocorra algum tipo de desmando dentro da instituição, né? Então, quando você planeja, você mostra, você dá publicidade à atividade. Sim. E é mais difícil de corromper essa ação, né? De corromper o pessoal. Então, a participação, né? Ela é de suma importância dentro do ambiente escolar, né? Sobretudo no ambiente escolar, mas não só para isso, a gente também pode levar para outros setores da nossa vida. Isso muito bem colocado, professora Jamília. Então, é dessa forma que nós encerramos o caderno da nossa disciplina, Gestão Democrática nos Sistemas e na Escola. Esperamos que todos possam ter tido um aprendizado, colocando, né, esse aprendizado no seu ambiente. Nós estamos à disposição para dúvidas que surgirem e contamos com a presença de todos vocês nas próximas disciplinas. Exatamente. Muito obrigada.